E aí, pessoal, agora é futebol. Que Grêmio nós vamos ver contra o São Paulo? Que público nós vamos ver na arena? O adversário do Grêmio e o caráter decisivo que o Grêmio coloca no jogo. Renato falou sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Supermercado Vieser, há mais de 35 anos, fazendo a comunidade toda muito feliz lá em Canoas. Super Vieser e super promoções. Você tem aí esse QR Code que, baixando no seu celular o aplicativo do Clube Vieser, você vai ter super descontos. Eu faço sempre as minhas compras no Super Vieser, porque sou bem atendido em um ambiente totalmente familiar, que você vai se sentir em casa. Não deixe de conhecer Supermercados Vieser, em Canoas. Logo, logo, com algumas novidades que a gente traz para vocês. Gente, eu quero, arrumando a câmera aqui, e eu quero falar sobre o jogo. Grêmio e São Paulo jogam neste domingo, às 16 horas, em uma partida que é, sim, muito importante para o desenvolvimento do Grêmio na competição. Eu já coloquei para vocês aqui que o mês de junho é o mês de chegar junto aos líderes do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está bem colocado? Tá bem colocado. Mas o Grêmio pode se aproximar muito da liderança. O time do Botafogo tem adversários difíceis, ele está a um número de pontos importante, está 7 pontos na nossa frente, mas o Grêmio tem 3 jogos em Porto Alegre no mês de junho e apenas o grande jogo contra o Flamengo fora, lá no outro domingo. Nós vamos tratar depois. O jogo contra o São Paulo, que tinha uma expectativa até mesmo de poupar Soares, de poupar um ou outro jogador, nada disso. Vai todo mundo pro jogo. Vai o Soares, vai o Bitelo, vai o Carbajo, vai todo mundo pro jogo. Porque o Grêmio sabe da necessidade de vencer. O adversário tem ex-jogadores do Grêmio, como Rafinha, como Alisson, como Luciano. E o adversário vem de uma classificação complicada contra o Sport. Então também vem, de alguma forma, um pouco chamuscado para jogar em Porto Alegre. Só que aqui nós temos que fazer valer essa condição. E o que mais me chamou a atenção, a classificação do Grêmio contra o Cruzeiro, na coletiva do Renato, ela foi, de certa maneira, esquecida. Renato falou no esquema de 3 zagueiros, falou inclusive que não é a sua preferência. Mas a entrevista do Renato foi muito boa nesse aspecto, porque teve um momento da entrevista que ele falou, inclusive, que ele está se reinventando, que ele não sabe de tudo, e eu acho isso muito importante, uma recuperação de algo que é fundamental para as nossas linhas, entendeu? Que é tu te sentir mais humilde, tu saber que tu precisa aprender, tu saber que tu precisa trocar informações. O Renato precisava fazer isso. E fez. E isso a gente aplaude. Demais a gente aplaude. Então, dentro dessa realidade, eu gostaria de posicionar alguns pontos aqui que são importantes para a gente. Primeiro, o time. Chapecó, Bruno Vini, Bruno Alves, Kahneman, Fábio, Vijaçante, Carbajo. Lá na esquerda, o Reinaldo. Um pouco numa linha à frente, Bitelo. Lá na frente, Soares. Qual a dúvida? Exatamente o Cuiabano. Ou o Cristaldo, ou até mesmo o Vina. Mas acho que vai jogar Cuiabano. Porque o Grêmio fez vitória nos 2 últimos jogos, Cuiabano foi protagonista e ele vai ter a sequência natural. O que muda, e o Renato falou sobre isso na coletiva, é que agora o Grêmio não vai ter a transição como principal característica. A tendência que o Grêmio tem é que abrir as linhas do adversário e talvez com esse esquema seja mais difícil, mais complexo. Então ele vai trazer, e por isso é que eu acredito que ele vai botar uma ideia um pouco diferente de avançar os laterais, de pressionar um pouco mais os volantes, de encurtar mais o campo, o que vai ser preocupante também para os zagueiros. Não vejo o Renato tirando um zagueiro e jogando simplesmente o Cristaldo.
que também é uma possibilidade. O Renato, obviamente, fechou os treinos, obviamente, está fazendo isso dentro de um suspense fundamental para essa etapa aí, faltando um pouco mais de 24 horas. Estou gravando esse vídeo perto das 9 da manhã, mas hoje, durante o dia, a gente traz uma ideia, só que eu vejo repetição do esquema e do time, e eu colocaria como dúvida o Cristaldo no lugar do Cuiabano, tão somente, ou a saída do Bruno Vini e a entrada do Cristaldo, abrindo o Cuiabano como extremo pela esquerda. Para mim são as duas discussões que eu coloco aqui e sem problema nenhum. Lembrando, já se vendeu perto de 20 mil ingressos, expectativa de público na casa de 40 mil torcedores. A Arena não divulgou oficialmente ainda a expectativa de público, mas o Grêmio está fazendo campanhas nisso e a gente vê muita mobilização do interior do estado tentando estar presente nesse jogo fundamental. Nós abriremos a jornada amanhã às 13 horas, direto da esplanada da Arena. Teremos um posto na esplanada, um posto na zona mista, um posto na torcida e também um posto junto à nossa cabine, obviamente. Amanhã nós estrearemos o nosso novo narrador. O novo narrador, que hoje durante o dia eu coloco lá no Instagram, aqui mesmo no short, para a gente começar a se ambientar com ele. E eu peço muito que vocês também participem. Nós fizemos um movimento e ele vai narrar o seu primeiro jogo. Ele é um músico aqui de Porto Alegre e nós vamos tentar inovar, tentar criar, tentar trazer um conteúdo diferente para vocês, e eu quero que vocês participem, que vocês nos ajudem, porque nós vamos... Esse aqui é um espaço colaborativo. Ele vive exatamente das ideias que vocês criam, que a gente desenvolve, que a gente compartilha e que a gente cresce. Papo e espaço de gremista para gremista. Amanhã nós vamos ter um narrador gremista, muito gremista inclusive, e nós vamos ter uma outra ideia de conteúdo para trazer para vocês nos jogos em Porto Alegre. Fora de casa, a gente vai definir daquela maneira que a gente já falou, né? Com o Eduardo Picão estando lá, com um narrador do local. Nós fizemos isso com o QR Code, fizemos isso com o Kesley, e nós vamos fazer isso também lá no Rio de Janeiro com o Carioca da Gema, que não torce pro Flamengo, essa é a regra. Lá é um narrador contra o time local, é mais ou menos isso, mas que conhece o ambiente, está mais ambientado para trazer mais informações do local para vocês. Pois aqui nós vamos trazer um cara da noite de Porto Alegre para ser o nosso narrador nos jogos do Grêmio em Porto Alegre, trazendo um pouquinho mais de pimenta, de conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem muito. Começa amanhã, a figura é uma figura. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.